Olá, bom dia. Vou botar aqui o tema do nosso encontro de hoje. Olá, bom dia. Nosso tema: lidar com pessoas difíceis no trabalho. Pronto. Bom dia, Dani. Tudo bem? Bem-vinda. Bom dia com Luciana. Bom dia. Muito bom acordar aqui e vir pra cá, né? Acordar e vir pra cá. Tomando um cafezinho com vocês. Já tomaram café? Certamente sim. Bom dia. Bom dia, Eriquinha. Tudo bem? Bem-vindas. Nosso tema de hoje é lidar com pessoas difíceis no trabalho. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo certo aí? Tá me ouvindo? Dá um joinha aí pra mim, Dani, por favor. Me fala se você tá ouvindo. Estão me ouvindo? Eriquinha, está me ouvindo? Bom dia. Acho interessante quando a gente fala de algum tema assim mais polêmico, né? Eu tenho recebido tanta mensagem no Instagram, no direct, eu acho o máximo isso. Até porque realmente provoca as pessoas e dá uma curiosidade. Obrigada, entendi, tá ouvindo. Então, esse entendimento de lidar com pessoas é difícil mesmo. Aí, quando a gente posta que vai falar disso, eu adoro, né? Porque surgiu tanta pergunta e eu vou responder todas aqui hoje. Pode ficar tranquilo. Bom dia, Catiúcia. Bom dia. Obrigada por ter vindo. Bom dia com a Luciana. Tomar um café. Então, aí a gente fala de lidar com pessoas, lidar com pessoas difíceis especificamente, né? No trabalho de vocês tem pessoas difíceis, tem visualizado isso? Como que tá aí? Alguém quer opinar, quer falar? Fica à vontade. Se surgir alguma pergunta, pode perguntar aqui, tá? Ao vivo, eu vou respondendo à medida que eu já recebi muitas. Esse tema ele é bem um pouco mais complexo, mais polêmico. E eu até anotei aqui algumas que eu recebi ontem à noite, de última hora. Se quiser fazer perguntas, fique à vontade. Renata, comadre, bom dia! Que bom que vocês estão aqui, adorei. Bem-vindas. Bom dia com a Luciana. Vamos tomar um café? Tem café aí? Manda pra cá. Adoro. Então, começar o dia falando desses temas é importantíssimo, né? Porque a gente vai começar agora, vai para o trabalho, certamente estão organizando aí para sair ou já estão no trabalho. Eu agradeço todo mundo que está aqui, vocês que vieram, que estão aqui ouvindo. E me fala aí de pessoas, se tiver alguma dúvida, gente, pode escrever, tá? A gente vai falar aqui dessa maneira, como lidar, né, com essas pessoas difíceis no trabalho. Quem aqui tem pessoas difíceis no trabalho? Certamente em vários contextos, em vários ambientes do trabalho, tem pessoas difíceis. Nem sempre tem só a coisa boa, nem só ruim também. Mas que tem pessoas difíceis, tem, Luciana. Ah, se tem. Eu estou ouvindo umas que eu adorei ouvir. Esse tema, ele veio de um direct. Inclusive, a pessoa quer aprender e precisa aprender a lidar com essas pessoas difíceis. O Eudson, bom dia. Silvana, bom dia. Bem-vindos. Nós vamos falar aqui dessas pessoas difíceis no trabalho. Como que é isso, Luciana? A maior reclamação, né? Além de conflitos, porque
Existem os conflitos positivos, que são produtivos, e os conflitos nada produtivos. Conflito tem que existir, né, gente? Movimento na empresa tem que existir. Então não dá para ficar sem movimentação, sem discussão, sem comunicar. Mas é lidar realmente com essas pessoas muito difíceis no comportamento. De que forma que é isso? Vamos aprender aqui agora. Bem-vindos, bom dia. Pessoal, pode começar? Tá todo mundo me ouvindo? Estão ouvindo? Como que tá aí? Levanta o braço. Se não ouvir, me avisem, tá? Difíceis. O que é ser difícil, né? Tem gente que tem comportamentos diferenciados na empresa. Ele chega, ele mal dá bom dia. Outra hora, eu como liderança tenho observado o comportamento de um liderado, uma funcionário meu, que não está se adequando ao grupo. A gente falou aqui da última vez de trabalho em equipe. Isso envolve também as pessoas difíceis, de como as pessoas estão lidando umas com as outras no trabalho. Bom dia! Comadre, bem-vinda! Bom dia! Moab! Bom dia, bom dia! Gente, se não estiver me ouvindo, depois me fala aí, me dá um oi. Luciana, não estou ouvindo. Aí eu volto aqui um pouquinho, tá? Mas nós vamos falar aqui agora de pessoas difíceis no trabalho. Será que tem, gente, aí no trabalho de vocês, pessoas difíceis de lidar? Como que lida, Luciana, com esse tipo de pessoa? O que é que faz com esse pessoal que é difícil de trabalhar e ficar um dia inteiro? Tolerar essa pessoa, o que é que eu faço? Eu tenho respondido muito direct. Obrigada, Dani, valeu, entendi. Tem muito direct que vem assim, na lata já fala, né, Luciana? Como que lida com essa pessoa? Tem gente que, né, se acha que o comportamento varia, oscila muito. Um dia ela tá muito bem, outro dia ela tá mal. E entender essa diferença de personalidade das pessoas. Tem alguns que é fixo, é diário. Eu falo especificamente de um liderado, umas pessoas que não conseguem, por exemplo, lidar com o próprio funcionário, ou o funcionário realmente tem uma queixa muito grande das lideranças, do comportamento dessa pessoa na empresa, é gerente, seja ele o próprio dono da empresa. Então são pessoas difíceis de lidar. Essa é a reclamação maior. O que tem ouvido sobre eles, né? Olá, doce amor e bem-vindos. Gi, terapeuta, bom dia, bem-vindos. Pessoal, falar de perfis aqui, eu ficaria a semana toda, o resto dessa semana, a gente falando de perfil comportamental. Mas vocês entendem que cada pessoa tem um comportamento. Cada pessoa, gente, se comporta e se difere uma da outra por comportamento. A forma que foi criada, a forma que lida com pessoas, geralmente é muito difícil você lidar umas com as outras, sempre numa vibe assim de ai, que bom, né? A gente já se conecta, vem naquela de conexão, que eu me dei bem com você. Tem funcionário, tem colega de trabalho, tem chefe, tem dono de empresa que a gente vai com a cara dele no primeiro dia. E aí o negócio anda. E realmente produz, eu trabalho mais feliz, Luciana, porque o cara tem a cara boa, me trata bem. Que bom. Fico feliz quando o ambiente é bom. Mas e quando ela só persiste em ser difícil? A pessoa insiste em dar trabalho mesmo. É aquele que é ranzinzo. Às vezes a gente taxa ele como, ele é muito calado. Ou ele conversa demais. Meu Deus, ele me atrapalha. Isso é uma pessoa difícil para mim. Então, para cada pessoa tem-se uma percepção do que é ser difícil. Olá, Augusto, bom dia. Pastelaria aí da Fina Massa, bom dia. Bem-vindos. Estão me ouvindo aí? Tá tranquilo, né? Pessoal, por falar em comportamento e perfil, essa questão de lidar com as pessoas muito difíceis, no trabalho especificamente, no mundo corporativo, o relacionamento ele é um pouco mais aguçado. A gente dá
dá um sentido para ele assim, se hoje o clima não tiver bom, a gente linka ao clima organizacional, certo? Até porque se o clima não tá bom, eu vou azedar também, vou ficar mal. Eu não me sinto bem naquele ambiente. Quantas pessoas eu vejo que pedem demissão, quantos gerentes, né, se estressam, adoecem, até porque o estresse, gente, ele dá impacto direto nessa questão de saúde física, saúde mental, tem tudo a ver com esse comportamento das pessoas nas empresas, porque é um mundo pesado e, além disso, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que, no mínimo, trabalhar, né, trabalhar e produzir. No mínimo é produzir e mostrar por que eu estou aqui na empresa. Então, vir a trabalho e encontrar pessoas difíceis, ou mesmo o dono da empresa, é difícil? Luciana, é muito difícil. Meu chefe, meu líder, meu gerente, meu coordenador, outra hora meu funcionário, meu colaborador, é difícil demais de lidar. E o cara é bom de serviço, muito bom, produz bem, mas o humor dele me incomoda, a forma com que ele trata as pessoas, a forma com que ele trata o cliente, entra todas essas questões de comportamento, de que forma que eu estou lidando com pessoas muito difíceis na empresa. Olá, Flávia, bom dia, bem-vindos. Então, pessoal, é entender isso. O que faz, né? O que você faz quando é responsabilizado por algo que você não fez, por exemplo. Porque existem pessoas difíceis que jogam a gente num buraco, em situações difíceis também. Até porque podem te acusar de algo, ou tirar o corpo fora quando o negócio explode. Então, são pessoas mesmo comportamentalmente destacadas como difíceis. Por que isso? Porque qual que é o seu foco, né? O seu foco no seu trabalho e na média, assim, na prática mesmo, como que você trata as pessoas na prática, mesmo com problema. Problema que todo mundo tem. Na empresa sempre vai ter problema, não é só solução. Mas você acredita que está sendo claro nessa sua comunicação com as pessoas? Vamos olhar para a gente. Luciana, eu chego, aí a gente olha a rotina. Como que eu cheguei, como que eu saí de lá. Eu cheguei numa vibe tão boa, mas eu me contaminei. Eu cheguei, aquele cara com aquela cara daquele jeito, a forma com que ele fala comigo, eu arrepio já. Então é essa vibe assim de, nossa senhora, eu tenho uma necessidade imensa de ser mais feliz no meu trabalho, porque tem pessoas difíceis lá. E essa gentileza, tratar as pessoas com gentileza, nem sempre vamos encontrar só gentileza na empresa. Gentileza e respeito, são poucas pessoas que hoje estão controlando essas emoções. Controle de emoções, no mínimo, tem que ser acompanhado com respeito. Respeito às pessoas, respeito ao colega de trabalho, respeito ao meu colaborador. Eu, como líder, como dono, respeitar a situação do meu colaborador. Daí, como que você é? Vamos entender aqui. Vocês, na empresa, lidando com pessoas difíceis, não estou falando para ser fácil também, tá, gente? Eu que sou a difícil da história, Luciana. Vamos assumir, eu também sou difícil na história. Mas tem pessoas mais difíceis que eu? Não é nem se comparar, mas entenda. É legal lidar com pessoas talvez com a cara um pouco mais fechada diariamente, uma pessoa difícil de conviver e que contamina o clima da empresa. De que forma eu venho lidando com isso? Isso causa estresse? Isso me estressa? Eu supito, Luciana, quando faz alguma coisa que me incomoda, inclusive. Às vezes estou produzindo, estou trabalhando, fazendo minha tarefa, a pessoa sai lá da sala dela ou lá do setor dela para vir encher o saco aqui. Então, ou me encher o saco, ou chamar atenção, ou realmente se mostrar indignado. Tem gente que joga a gente em fria, fala coisa que não precisa em reunião, conversa lorota, né? Então, a gente precisa evitar um pouco se contaminar com essas pessoas negativas. São pessoas negativas, Luciana? Sim. Eu tô negativa hoje, eu vou evitar. Conversa, evitar muito assim essa convivência, ou botar para fora tudo que eu penso, tudo que eu tô na cabeça, porque tô cheia de problema, inclusive, por que eles querem que eu fique de cara boa?
Aí a escolha é sua, o que você quer fazer do seu dia. Agora, sobre as pessoas, você não consegue mudar as pessoas, certo? Faz sentido? Ninguém muda completamente. Chega e fala, fulano, hoje eu quero você melhorzinha. Hoje você tá, né? Tá querendo hoje trabalhar? Como que o líder, dono da empresa, chega e já chama a atenção da pessoa, olha, e aí, né? Mas eu só de dar um bom dia, fazer uma carinha melhor, talvez facilite esse clima pesado, esse clima negativo que fica quando tem pessoas difíceis no mesmo ambiente. Bom dia, Eduardo. Bom dia, a lancheira que nutre. Bom dia, Flávia. Bem-vindos. Pessoal, então, essa relacionar com pessoas difíceis, essa missão, ela é difícil, mas ela é possível. É possível, sim, lidar com pessoas difíceis no meu trabalho. A maior reclamação, as maiores perguntas, por que é que essa pessoa é tão cri-cri? O que essa pessoa tem que me incomoda tanto? Por que ela só quer me... né? Vou nem falar bobagem. Mas por que ela só quer me prejudicar? Por que essa pessoa tem essa vibe de incômodo? Não, hoje eu quero, tipo assim, quero ferrar com o meu colega. Hoje eu vou ferrar com o meu chefe, com o meu diretor, com o meu gerente. Tem gente que parece que sai de casa com aquele plano. Até parece planejado, mas não é. Pode ter certeza. Isso aí nem sempre, tá? Tem pessoas que talvez com essa intenção de prejudicar mesmo, ela consegue lidar e muito mal ali com esse ambiente, tem um prazer em incomodar, tem pessoas que têm esse prazer, mas isso é escolha dela, ela escolheu fazer isso. Então, como que eu tô rotulando essa pessoa? O que é o rótulo, né? A pessoa, gente, ela não é, isso é provado cientificamente, comportamentalmente, até psicólogos falam muito disso, que a pessoa, ela não é o comportamento dela. Então, a gente tem que separar um pouquinho a pessoa do comportamento dela. Por quê? Quando você olha diferente para essa reação das pessoas, como pessoas, não como comportamento, não pelo que ela fez, ou você vai fazer outra visão dela. Não pelo que ela fez, mas pelo que ela é. Quem que é essa pessoa? Você tentar, assim, de alguma forma, diferenciar. Nosso comportamento dela é esse. Mas ela não é essa pessoa, é? Ou ela frequentemente se molda para ser. Não, Luciana, toda a vida eu fiquei sabendo que essa mulher é difícil de lidar. Nossa, esse rapaz, ele é difícil. Esse fulano, dono da empresa tal, ou meu chefe, ou liderado, ou seja lá quem for, que tá me contratando, eu já fiquei sabendo, Luciana, que não é boa o comportamento desse cara, ele maltrata as pessoas. Então tem um rótulo. Quando você chega numa empresa, o legal é ouvir menos um pouquinho a opinião dos outros, para não rotular. Porque você próprio tem que sentir o que é a pessoa. Você sentirá na convivência quem realmente é essa pessoa que você lida. Até porque as pessoas, gente, são muito diferentes uma das outras. Não compare. E tem um detalhe, você tem uma percepção, eu tenho uma percepção. Nossa, aquela Luciana é muito difícil de lidar. Já fiquei sabendo que é terrível. É uma dona lá daquela empresa. Não trabalha lá não, porque lá é difícil. Às vezes estou contratando alguém, ou eu estou em processo de recrutamento, eu ouço assim, não contrata o fulano, não. Nossa, aquele menino deu trabalho demais na empresa tal. Então, separar o comportamento da pessoa é um primeiro passinho para a gente entender melhor as pessoas. Porque comportamento não significa que ela seja aquilo. Então, conversar e conviver, você vai descobrir do seu jeito qual a melhor forma de lidar com elas. Esse é um pequeno passinho, nós vamos falar aqui. Por quê? Porque essa pessoa, realmente, ela não é aquilo daquela forma. Ela está sendo aquilo. Ela não é daquela forma. Ela não é aquele comportamento. Ela está sendo aquele comportamento. Então, é difícil afirmar que a pessoa já é. Ah, aquele menino é difícil demais. Nossa, aquele menino conversa demais. Mas como ele conversa? Nossa, ele não conversa. Então, tem um contrário também.
Não, ele não é de falar muito, Luciana. E existe pessoas, gente, que precisa de mais atenção. Ah, o que eu tenho com isso? O cara é carente, resolve por lá, para a vida dele, para lá, mas que não me traga esse tipo de energia. Gente, essa energia forte, energia positiva, ela é espalhada pelas pessoas na empresa de forma que você convive e vai entender um pouquinho mais dessa personalidade. Personalidade forte tem um monte de gente. Eu posso ter, eu líder, eu dona da empresa, eu tenho uma personalidade forte. Mas eu me controlo? Eu me preocupo com isso? Vamos lá. Até porque reclamar, tem gente que só reclama. Meu Deus, como reclama na vida. Ou tem gente que só fala de doenças. Eu já vi muitas pessoas reclamarem. Não passa perto dessa pessoa. Não, ela só fala em doença. Só fala em dor. Dá uma impressão ruim. Me dá uma negatividade, Luciana. Isso tem a ver. Faz sentido para você? Realmente acordar e trabalhar, chega no trabalho, a pessoa já acorda reclamando, vai para o café, ela está reclamando, está trabalhando, reclama do cliente, reclama da empresa, reclama do colaborador, reclama do colega, né, e reclama desse liderado aí, se for um chefe, um gerente, nossa, ele só reclama, ele não fala alto em bom tom, mas gerente com gerente conversa e só reclama. Luciano, eu sou gerente, eu tenho uma percepção estranha de um colega meu, que também é do meu nível, no mesmo cargo que eu, ele só fala mal dos funcionários dele, ele só fala mal, ele só reclama, ele realmente tem uma personalidade forte. Então, eu ouço muito isso, reclamações também, né, de B para A, que é do colaborador para o chefe, para o líder, mas existe também do líder reclamar de uma convivência de outra liderança, com outra liderança. Então, líderes conversam um pouco mais, talvez em reuniões específicas de liderança, reuniões de gerentes, eles soltam mesmo, lava a roupa suja e vamos falar, mas aí é uma hora de pautar. É hora de pontos fortes, pontos fracos do seu colaborador. Aí é tranquilo, temos que falar. Mas comportamentalmente falando, ser uma pessoa difícil, ou só reclamar, ou estar de mau humor. É muitos colaboradores que reclamam que o chefe, o líder, é muito mal-humorado. Luciana, aquele cara, ele mal dá bom dia. Eu já vi que ele dá bom dia quase que por obrigação. E ele quase responde pra gente, só se for pra você esse bom dia, porque pra mim tá um dia assim já atrasado. Anda logo, vamos trabalhar, vamos sentar e trabalhar. Bom dia é perca de tempo. Abraço é perca de tempo. Se conectar com outro colega é perca de tempo. Pra que conversinha? Pra que conversar? Então tem que ter uma pausa, isso tem que ser moderado, tem a ver sim com o clima organizacional dessa empresa que você frequenta. Gente, é fato que 12% dos conflitos são negativos. Qual que é essa diferença? Conflito existe em todo e qualquer movimento, todo qualquer contexto e ambiente de trabalho que você conviver, tem que ter conflito, tem que ter movimento, tem que ter, isso chama comunicação efetiva, comunicação apenas. Até porque quando fizeram essa pesquisa, que foi a Vital Smart, lá em 2018, e se observaram mundos corporativos, e resultou nisso, que 12% das pessoas, 12% desse ambiente, se conflita, se comunica negativamente, ou reclamando, ou falando do outro, ou realmente falando que o outro é difícil, apontando o outro, que é julgar. Julgar é facinho, é muito fácil falar da gente. Muito fácil falar do outro, aliás. É muito fácil falar do outro. É muito fácil, é mais fácil eu olhar pra mim? Não quero me olhar, me autoavaliar. Eu não vim aqui pra isso. Eu quero saber aquele cara que tá me enchendo o saco, ou que não me faz uma energia boa no meu trabalho, não contribui para que a gente tenha, para que a gente realmente consiga um trabalho produtivo e gostoso de lidar. Tem clima, gente. Tem empresa que tem um clima muito legal. Uma vibe de, nossa, que bom, né? Aqui tem... o povo conversa saudavelmente, conversa profissionalmente. Porque tem conversa que não é profissional. Tem conversa que é mais para
vamos falar bobagem, né? Para fuder o cara. Eles querem mesmo é botar defeito ou apontar para o líder, apontar para o gerente o problema do outro. Então, conversa demais. Então, tem conversinha negativa, é perca de tempo no trabalho. E vocês aí, como que estão no trabalho? Como que sente essa onda? O que vocês estão sentindo isso? Realmente, Luciana, tem problema. E lá na minha empresa, por exemplo, eu acho que não é 12%, que nem essa pesquisa que você está falando. Eu acho que é 50%. A metade da minha sala está mal-humorada ou está em conflito sempre. Acontece. Não é que não tem. Existem. Existe ambiente que não tem conflito? Não tem. Todo ambiente tem um conflito. Mesmo que seja, gente, interno, um conflito interno, e eu desabafo, eu como líder, como chefe, como diretor, ou mesmo como dono daquela empresa, eu consigo sentir. Por menor que seja o conflito, dá para sentir. Bom dia, Adri, bem-vinda. Tiago, bom dia. Bem-vindos aí, a gente está falando de lidar com pessoas difíceis no trabalho. E eu vou comentar aqui com vocês agora, nós vamos fazer um passo a passo de como lidar com esse tipo de pessoa. Até porque existe em todo e qualquer mundo corporativo, qualquer empresa tem pessoas sim, tem conflito, e a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de conflito aí, de pessoas muito difíceis. Primeira coisa, né? A gente tem que se olhar um pouco mais e pensar assim, como que eu faria, eu me colocando no lugar do outro? De que forma seria? Olá, bom dia, Ana, bem-vinda, obrigada por estar aqui. Bom dia com a Luciana. Pessoal, é assim, de todos esses comportamentos, esses perfis diferentes das pessoas e que ela realmente causa esses conflitos na empresa, o que é melhor, né? Enxergar-se é um pequeno passinho que a gente pode dar assim. O que me incomoda mais naquela pessoa? O que é um incômodo? Tem gente que, por exemplo, se sente incomodado da pessoa se levantar várias vezes do lado dela. Outra hora se sente incomodado com a voz da pessoa. Já vivenciei pessoas que estão implicadas com a voz do colega. Estão implicadas com a forma com que o líder fala com ele. Luciana, ele não sabe pedir, você não está entendendo, ele não sabe conversar. O meu gerente, o dono da empresa, ele mal dá esse bom dia mesmo. O bicho é acelerado, é no 12, e ele não gosta mesmo de conversinha, não quer conversar. Então, entender a dor dessa pessoa. Primeiro passinho que a gente vai dar aqui, nós vamos falar já de passo a passo. Mas não é, gente, compreender todo mundo, né? Eu não estou querendo que compreenda, a Luciana quer paz e amor com todo mundo. Não é isso. É entender que as pessoas são pessoas diferenciadas e a gente consegue visualizar elas sem o comportamento. Quem é essa pessoa? Por que ela está se comportando dessa forma? Não é perguntar, não é virar psicólogo de todo mundo, não. Mas por que você acha que essa pessoa age dessa forma? Ela é o comportamento dela? Certamente ela é uma pessoa, mas ela está com aquele comportamento. Não que ela seja aquilo. Ela está daquela forma hoje. Ou não, ela está todos os dias, Luciana. Todo dia é uma chatice lidar com aquela pessoa. Não é fácil lidar com aquele tipo de gente. Fala alto, maltrata, grita com o cliente, chega azedo. Vários e vários, N comportamentos diferenciados. Tem a pessoa bipolar, um dia está muito feliz, é meu amigo, outro dia vira a cara que nem me dá moral e nem me olha. Então, essa discrepância, essa oscilação no humor. Então, o que a gente ganha com isso? Nós, por exemplo, nós avaliando e convivendo com essas pessoas difíceis. Você para e pensa, o que eu vou ganhar batendo de frente com uma pessoa dessa? Como que é que eu vou lidar? O que eu ganho? Né? E também tem a questão de perda. O que eu vou perder debatendo com ela? Vou perder tempo? Eu vou perder meu humor me contaminando com essa pessoa? Pensa um pouquinho antes de
enfrentar, sabe? Que tem gente que chega na empresa, hoje eu vou dar uma naquele cara, eu não aguento mais. Então, às vezes a gente vai armado, né, para a empresa, para trabalhar realmente, para falar um pouco mais dessa pessoa e a gente chega lá disposto a desabafar. Hoje eu tô por conta, hoje eu quero que aquele fulano me chama para ver. Então, e você como líder, hoje eu vou chamar aquele fulano lá e vou dar uma nele. Até porque a gente já vai arrepiado, arrepiei, hoje é meu dia. Então, evitar um pouquinho dessa implicância. Existe implicância? Existe. Pode ser segurança da pessoa, pode ser a sua insegurança, talvez refletindo, tem que entender isso. Por quê? Compreender, gente, se blindar, porque o problema é do outro. Quando a gente se blinda, o problema é dele. Então vou ligar o botãozinho do foda-se e vou me blindar desse problema. E eu vou focar em mim. Eu sou a solução para mim mesmo. Eu vou evitar ficar de olho. Porque você muda as pessoas. Ela vai mudar porque você pediu. Você sente isso, que tem esse poder de varinha mágica? Plim, muda aí, fulano. Muda porque a gente precisa que você seja melhor. Como que fala isso para as pessoas? Como que fala isso para uma pessoa difícil? Então, ficar um pouquinho mais longe, se não estiver sendo produtivo o meu trabalho, lidando num meio tão contaminado. É um meio pesado? É um meio pesado, Luciana. Não dá para eu ficar de vibe boa perto de uma pessoa com energia tão negativa. Como que se contamina, né? Convivendo, mas eu convivo, eu preciso estar com essa pessoa, eu trabalho do lado dela. Ele é o dono da empresa, Luciana. Como que eu me afasto de uma pessoa dessa? Eu tenho que aguentar? Como que eu faço isso? Gente, pessoas difíceis são emocionalmente instáveis. Elas vão oscilar e a gente nem sempre vai entender elas. Todo dia, toda hora entender isso, não. Mas acredita, isso é normal e é reflexo de personalidade desequilibrada. Então seja você, planeje a sua forma de entrar lá. Não, Luciano, hoje eu vou entrar arregaçando, hoje eu vou falar. Hoje não consigo mais segurar, eu estou tolerando essa pessoa, ele é muito difícil de lidar, hoje eu vou desabafar. Olá, bom dia, Roberta. Tudo bem? Bem-vinda. Ricardo, bom dia, bem-vindo. Então, essas pessoas, gente, permitir que toda essa instabilidade emocional da pessoa contamine o ambiente é difícil. Por que contamina? Presta atenção no quanto isso é contaminável. Luciana, você não tem noção que a pessoa é muito difícil. Ele não conversa, outra hora ele fala muito alto, ele é mal educado, acusando o outro. Eu sei, eu entendo essa questão de comportamento, de acusar também, porque é fácil julgar. Que nem a gente falou aqui, de perfis diferentes e que é fácil julgar. Fácil, fácil. Isso é fato. Primeiro passinho pequeno, evite se contaminar, evite conviver frequentemente ou puxar conversa toda hora com essa pessoa, certo? Um segundo passinho aí é realmente esse afastar-se das pessoas que você sente que não te faz bem. Luciana, é o dono, é meu chefe, é meu líder, é meu gerente que é difícil de lidar. Como que eu faço? Ou é você, líder? Luciana, é o cara que mais produz, é o meu melhor vendedor, é o meu melhor gerente na empresa. Como que eu não lido com esse cara? Gente, você vai conseguir solucionar ele, vai mudar ele, mudar a pessoa. Você consegue chegar lá e conversar pelo menos? Até porque se afastar é um dos passos. Hoje, por exemplo, não estou bem, Luciana. Hoje eu quero me afastar dessa pessoa e eu não estou afim de encarar esse tipo de humor, porque isso me faz mal, me incomoda. Essa pessoa é pesada. Tá bom, mas pode ser que ela seja mesmo esse dono da empresa. Seja a pessoa que realmente me incomoda, é meu gerente, é meu colaborador que mais produz. Então, não se incomode com o comportamento alheio, porque o comportamento alheio você não vai mudar. Você muda somente o seu próprio.
Eu mudo, realmente, Luciana. Se eu sair de casa pensando, hoje eu vou dar uma nele, ou eu vou falar, ou eu vou gritar, eu vou espernear, eu vou apelar para o negócio, é porque você realmente está disposto a se contaminar. Essa contaminação, ela, gente, pega a tal da energia negativa, ela passa e repassa para qualquer tipo de clima. Quando a gente faz pesquisa de clima organizacional dentro da empresa, você sente o clima. Por quê? Às vezes as pessoas são difíceis, Luciana, mas eu estou olhando para mim, como que eu sou, e eu me contamino fácil, e eu afasto, eu dou um passinho para trás, quando essa pessoa está debatendo comigo. Por que eu tenho que recuar? É melhor evitar, senão você se contamina. Bom dia, Marina. Obrigada. Bom dia. Bem-vinda. Gente, por que fazer isso? Porque evita que você, inclusive, contribua para que ela... Parece que você planta uma sementinha na pessoa de, oba, estou incomodando. Tem gente que sai de casa para incomodar. E se você... der a corda que ela está, inclusive, instigando, você der corda para esse assunto e entrar na vibe da pessoa, certamente isso vai virar hábito. Todos os dias ela sabe que te provocando, ela vai conseguir que você se afaste. Então, você entender melhor essa pessoa. Todas as vezes que eu recuo, ela realmente se sente bem, ou ela muda, ela capta que está incomodando, ela entende que está dando trabalho aqui nessa empresa, que ela não está sendo nada produtiva. Um outro passinho importantíssimo, a gente fala aqui que é evitar assunto prolongado. Tem gente, mas geralmente as difíceis mesmo, a gente não fica muito tempo amassando ali, conversando. Porque conversar com essas pessoas difíceis, geralmente é um trabalho mais pesado. Você chama a pessoa para conversar, ela já vem arrepiada, brava. Aí quando você entende como ela está, não é como porque é o comportamento, como ela está hoje, versus ao que ela é. Ela é uma pessoa muito difícil sempre, ou ela hoje está pior. Tem gente que tem disso, né? Não, hoje ela está pior. Algo aconteceu, faz sentido? Aconteceu algo de diferente na vida dela que fez com que ela se comportasse pior. Ela está potencializada na negatividade. É potência na negatividade. E como que faz para mudar isso, Luciana? Você não muda as pessoas. Você muda você próprio. Você não pode se deixar contaminar. Olá, Gustavo, bom dia. Bem-vindo. Então evita, gente, a convivência de vocês, inclusive, isso vai contar muito e precisa ser bem maior. Talvez se você é ligado a essa pessoa, se é seu líder, se você é líder e precisa se apresentar um pouco mais interessado no trabalho desse gerente que é difícil de lidar, mostra, apresenta para essas pessoas, para definir realmente a estratégia melhor de lidar com essa pessoa. Tem que ter estratégia, sim. Comportamento, tem que montar um plano. Plano, gente. Por que plano? Plano de como agir com esse tipo de pessoa. Nossa, mas aí então eu vou ter que entender pessoas. Você lida com pessoas. Permita-se entender um pouco mais dessa pessoa que, mesmo difícil, você tem que conviver. De que forma que você quer resolver? Você como dono, você como colaborador, quer viver melhor? Quer entender melhor essa pessoa? Não quero entender então não, vou me afastar. Tudo bem, não se contamine, não deixe se levar por altos e baixos dessa pessoa. Observar o comportamento dela. Gente, observa as pessoas difíceis. Elas têm muito problema, elas se auto-rotula como problemática. Ela é mais doente, ela reclama, ela é mais estressada, é cansada. Não só dentro da empresa, se você entender o mundo lá fora, meu Deus, essa pessoa tem muito problema. Mas não é motivo para trazer para dentro da empresa. Concordo. A empresa não tem nada a ver com problema lá fora. Mas você consegue separar o que ela é do que ela está? Tudo bem, então ela é uma pessoa até legalzinha, mas hoje ela está terrível. Hoje ela está atacada. Evita, dá um passo para trás.
Eu vou evitar comportamento com essa pessoa, vou evitar convivência. Se eu convivo, se eu tenho que falar o tempo todo com ela, vai tomar um café, vai no banheiro, respira, entende um pouco mais essa pessoa de como ela está hoje. Tem dia que está mais aguçado, tem dia que está mais exaltado esses humores. Então, pessoas inteligentes, gente, sempre vai se policiar e avaliar como que se comporta de frente a essas pessoas estressantes, essas pessoas difíceis. Seja inteligente. Começa a olhar para você próprio e saber lidar com esse tipo de pessoas de forma que ela se sinta assim, ué, eu já não estou incomodando quanto eu incomodava mais. Ué, será por que ninguém me percebeu? Pode ser uma chamada de atenção dela para ser percebida, notada, né? Tem gente carente, gente dono de empresa, gerente, independe do cargo, ele quer ser notado, mas ele tem controle emocional? Então, como que você controla essas emoções? Eu controlo as minhas emoções, Luciana, não a dos outros. É isso mesmo. Você controlando a sua, certamente não vai se contaminar com a emoção deles. É menor. Por exemplo, chega um cliente, né, ou chega essa pessoa falando em voz alta, ou o diretor te chama para conversar e fala gritado, ou esse dono da empresa te chama para conversar, colaborador da empresa te chama e fala gritado. Luciano, ele estava estressado. Primeira coisa, ouvir é essencial. E respirar, não esquece, você está vivo, calma. Olha para você, respirar é essencial numa discussão. Começou a gritar, tem gente que gosta de gritar, falar alto. Então, esse falar alto, você baixa a voz. Então, baixando a voz, certamente você alinha um pouco mais esse assunto. Independe de quem seja. Bom dia, Pati. Tudo bem? Bem-vinda. Que legal, que bom falar com você aqui, ver você. Obrigada mesmo. Bom dia com a Luciana. Nós estamos falando aqui de pessoas difíceis de lidar no trabalho. Como lidar com essas pessoas difíceis. E nessas discussões, gente, de que pessoas gostam muito de falar alto, traga o nível para baixo. A pessoa está gritando, você responde baixo. Você vai alinhar esse tom de voz. Você vai alinhar e já respira, tá? Não esquece de respirar, até porque respirando, e até mostrar para ela o que é respirar, às vezes você encara a pessoa e começa. Realmente. A pessoa capta que você está respirando e se lembra, talvez, de respirar também. Porque a pessoa vai na vibe de eu tô agitado hoje eu tô por conta, hoje eu vou incomodar, hoje eu tô, irado com essa situação. Ela esquece de respirar. Um básico exercício. Ensina ela. Vamos lá, isso é inteligente emocionalmente, repassar o seu conhecimento como pessoa, o seu conhecimento como lidar e como ouvir as pessoas, ouvir o seu colaborador, ouvir o seu colega de trabalho, você gerente ou você dono da empresa, ouvir melhor as pessoas da sua equipe. Ouvindo, com certeza, gente, soluciona um tanto de demanda, de problema, de conflitos. O poder desse ouvir é muito grande. É básico, inclusive. E avaliar, gente, se você está pronto realmente, emocionalmente, para enfrentar essa conversa. Se for você que vai chamar para conversar, avalie-se se eu estou emocionalmente controlado e pronto para a conversa. Um outro passo, e muito importante também, gente, relevar. Quem aqui se relaciona com muitas pessoas, convive com muitas pessoas diariamente, certamente entende essa questão de, mas aí, Luciana, toda vez só eu que vou relevar? Só eu que tenho que entender? Praticar essa empatia com a pessoa. Nossa, e se eu estivesse no lugar dela? Nossa, e se eu fosse ela? Como que eu reagiria? Como eu seria? Nossa, realmente, hoje ela está atacada. Ela não é. Talvez é uma pessoa legal, que geralmente é uma pessoa assim, que você vê que é boa, que conversa bem, todos os dias tem uma vibe boa, né? Tem aquele comportamento normal. De repente ela chega agressiva, ela chega difícil, falando alto ou nervosa com alguma coisa. Certamente aconteceu, gente. Algo aconteceu. E como você equilibra? Por que você tem que equilibrar? Não você, conduzir as pessoas, você não vai mudar ninguém. Mas praticar essa empatia é interessante? É importante?
Você já se colocou no lugar do outro? Olá, Maria, bom dia, Maria Rita, bem-vinda. Pessoal, então, nós estamos falando aqui, Maria Rita, de lidar com pessoas difíceis. Acredito que você lida bem aí, né? Você já enfrenta essa situação frequentemente. Que bom. Então, essa questão de eu me colocar no lugar do outro frequentemente vai me fazer bem? Luciana, você não conhece meu chefe, você não conhece o dono dessa empresa, como que ele chega aqui. Tem dia que ele tá assim, endiabrado, muito bravo. Luciana, ele grita. Luciana, ele tem hora que ele chega, ele mal dá bom dia. E tem o calado, o quieto, né? Então, o líder calado, o dono da empresa ser calado, não é problema para você, não pode afetar a sua produtividade. De que forma você se vê nesse contexto? De que forma você se avalia? E eu? Se ele está assim, como que eu tenho que reagir? Mas e se eu fosse ele? Nossa, realmente, fiquei sabendo que ele tem um tanto de problema. Se coloca no lugar dele. Entenda, mas não é motivo para chegar aqui bravo, gritando, né, e ainda maltratando a gente. Entendo isso, faz sentido sim. Mas ser uma liderança, gente, seja uma pessoa inteligente para lidar emocionalmente com esse tipo de emoção das pessoas. Você não vai mudar as pessoas. Volto a falar, perfis diferentes, comportamentalmente trabalhados há anos. Tem gente que adora incomodar, ama incomodar, faz sentido para eles incomodar, que se não incomodar ele não é percebido. Entra lá nas necessidades básicas do ser humano. Ele precisa ser ouvido o tempo todo. Ou ele tem que ser percebido, mesmo que no incômodo. Eu incomodo, então eu faço a diferença. Eu sou bom nisso. Tem gente que ainda se exalta, se celebra essa maldade, talvez, essa forma de lidar dificilmente com as pessoas no ambiente de trabalho. Essa pessoa que se apega, né? Tem pessoas que se apegam fácil e adoram uma briguinha, né? Gosta de uma intriga, de um conflito. É normal isso, né? Mas cuidado. As briguinhas, os conflitos, existe mesmo. Em toda e qualquer empresa vai existir conflito. Tem briguinha, que existem os conflitos positivos, que dá movimento para a empresa, que faz a comunicação fluir na empresa. Mas existem os conflitos negativos. Isso incomoda. É chegar a cara feia mesmo. Mas tem gente que só vitimiza, tá? Tem gente que é bravo, chega bravo, nervoso, e chega já atacando, ou fala alto, ou grita, ou nem dá bom dia, aquele humor terrível. Mas ele contamina o ambiente. E ele chama atenção. Ele consegue se destacar. Talvez seja essa a carência da pessoa. Eu preciso me destacar. É uma defesa. Ele arrepia para se defender. Faz sentido isso? Tem a ver aí no seu trabalho, como que a pessoa está trabalhando os humores, emocionalmente, como que ela se vê. Poucas pessoas se veem assim. Às vezes faz, gente, inconscientemente. Responde na lata inconscientemente, porque o ambiente dela é esse. É a forma com que ela é criada, é a forma com que ela aprendeu a lidar com as pessoas. E tem gente também que não guarda mágoas. Tem liderança, tem dono de empresa que fala assim para mim: ah, aquele funcionário ele é bom. Aí eu pergunto, que visão, né? Em que sentido? Bom de lidar. Ah, o bom de lidar é o quê? Ah, ele não me responde, não. Ele lida bem, ele não guarda rancor, ele não guarda mágoa. E eu entendi que eu tô irado aqui, eu falo coisa para ele, coisa que para ver se ele movimenta, ele entra aqui, sai aqui. Mas eu gosto dele. Aí o gerente, o dono da empresa, gosta da pessoa que baixa a orelha. Não é que tem que baixar sempre a orelha. Isso é um problema. Baixar a cabeça e deixar que a pessoa realmente fale mal com você, grite com você, isso é ofensivo. Isso, Luciana, pode ser que ele não esteja me ouvindo direito. Será que ele não ouve a forma que eu falo? Porque eu falo bravo. Isso não é vantagem alguma. Liderança, dono de empresa, empreendedor, não é vantagem alguma gritar, explodir, se explodir com o cara só porque ele aguenta. Sabe assim, ele tolera a falta de respeito, às vezes, sua.
ele... Não, é porque ele é empático, ele se coloca no meu lugar, ele sabe que eu tenho problema. Essa pessoa, gente, ela acumula mágoas. Um dia ela pode explodir. Faz mal para ela. Talvez internamente, tem gente aí dando crises e crises de estresse no trabalho, crise de pânico, depressão. É um índice grande de doenças no trabalho, talvez proveniente disso. Não, ele é o chefe, ele é o dono, eu não vou responder. Eu fico caladinho. Mas daí eu desabafo lá em casa. Eu desabafo com a minha esposa, com a minha família. Aí danou-se. Você acabou de arrasar uma família, você acabou de complicar mais ainda a vida dessa pessoa que não consegue responder você. Ela não consegue ficar à sua altura. Por quê? Porque o seu nível de emoção é mais elevado. Você, pessoa difícil, acha tudo normal. Não, é o meu tom de voz. Não, o que tem eu falar? Tem gente que fala assim pra mim, o que tem? Ué, não vai poder chamar atenção mais de funcionário? Não posso mais chamar atenção de colaborador? Agora eu tenho que ficar passando a mão? Não é isso. É entender o comportamento. E você se vê, nossa, realmente, eu não sou assim, mas hoje eu tô assim. Então, eu vou respirar, no mínimo, respirar, olhar para o meu contexto, para as pessoas que estão à minha volta, o que é que elas têm a ver com isso? De que forma eu vou conduzir o dia hoje para ser um dia produtivo? Basicamente assim, gente. Então, eu ouço um monte de reclamação de dono de empresa, de colaborador, de empreendedores, e é mais mesmo o problema, geralmente, vem da pessoa própria, difícil reclamar dos outros. Por quê? Porque ela é uma pessoa difícil e ela sente dificuldade em todos. Eu, Luciana, não vou ficar passando a mão na cabeça de colaborador ou de líder. Eu não posso passar a mão na cabeça do líder e falar, realmente você é o dono, você que manda, você faz do seu jeito. Não é assim. Eu bato muita boca, inclusive a gente discute muito. Eu com o cliente, eu bato boca mesmo e a gente fica por conta de discutir às vezes. Até porque discussão sobre maus tratos, isso é natural na empresa. E vem muito do colaborador, vem isso muito do dono da empresa, do empresário, e discutir comportamento, realmente tem que discutir o ser da pessoa, o que ela é realmente, e às vezes como ela está, separar o ser de como que ela é. Nossa, mas hoje ela está terrível, Luciana, hoje foi impossível. Então é como ela está hoje, não é como ela é. Talvez nem seja sempre, frequentemente, uma pessoa tão difícil. Aprender, gente. Então, essa questão de aprender a se desculpar e lidar com esse descontrole é basicamente isso. Quando a gente fala, um último foco, um último produtinho aqui que eu vou citar, uma última solução com vocês, é dessa questão de foco na solução. Tem gente que tem foco no problema. Eles focam na situação do problema e remoem aquilo, fica remoendo aquele negócio, aquela situação o dia todo, só do problema. E esquece de ver à sua volta o quanto de solução tem, o quanto de outras pessoas discutindo soluções e sendo muito produtivas. Não só aquela problemática, não é que tem que tirar o olho da problemática, tem que continuar, mas de olho sempre e vigiando isso. Por quê? Porque isso é proativo. A pessoa contaminada, gente, ela sai contaminando. Às vezes ela está atacada, ela consegue contaminar a equipe inteira. Você, por exemplo, como liderança, conhece cada um que está na sua equipe e consegue separar quem é mais difícil de lidar, quem é mais fácil de lidar. Isso é um pouquinho mais fácil. Olá, Tassiana, bom dia, bem-vinda. Gledson, bom dia. Dionísio, bom dia, Johnny. Bom dia com a Luciana, né, gente? Eu falo assim porque começar o dia com vocês e ainda falar de um tema desse é um grande prazer estar aqui. Falar de lidar com pessoas difíceis no trabalho. Tem esse tipo de pessoas, né, gente? Em todo e qualquer contexto aí de trabalho, esse mundo corporativo, ele é pesado, e para levar um pouco mais dessa leveza, esse entendimento de comportamento das pessoas, é somente lidando com as próprias, né? Tem que lidar com essas pessoas. Então, tem esses passos. Eu vou resumir tudo que eu falei agora
A gente só tem mais 5 minutinhos aqui de live. E uma das questões, e o que mais vem sendo discutido nas empresas é, algumas pessoas, gente, têm o hábito de tentar resolver tudo sozinha. Luciana, deixa comigo que eu vou resolver esse negócio. Ou senão o dono fala, não, isso aí sou eu que... Aí vai acumulando tarefa, acumula tarefa, de repente explode. Por quê? Porque ele vê que as competências dele não estão assumindo as tarefas o suficiente. Mas, Luciano, eu tenho essa equipe desse tamanho, distribuí as tarefas dessa forma e agora vem me falar que não consegue fazer e eu, dono, tenho que pegar no chifre do boi, eu que tenho que fazer mesmo? Toda vez bem feito, só eu faço? Começa a observar isso. Você próprio pode estar levando o estresse para você e você está expondo isso para as pessoas, se tornando uma pessoa difícil de lidar. Na visão deles, você é difícil, porque você segura serviço, segura trabalho ou não confia neles. Não é só isso. É você entender em a que ponto eu posso delegar, Luciana, entender e pedir ajuda para essa equipe, porque essa equipe, gente, realmente ela foca na solução. Outra hora, não, é só problema. Luciana, hoje, segunda-feira, só tive problema. É o que eu mais ouço. Aí a gente vai mapear, vai entender, é comportamento. Por quê? Lidar com essas pessoas um pouco mais agressivas, que fala alto, que grita no trabalho, ou que chega emburrado, ou que não conversa, não é para qualquer um. Isso aí é entender o que a pessoa, por que ela está daquela forma. Não é que ela é daquela forma, ela não é sempre daquele jeito, mas hoje ela está atacada. É isso, entender a diferença de ser e estar assim. Básico isso, sabe? Entende-se que problema e solução tem que ser ressaltada solução. Ressaltar o problema, remoer o problema, guardar a mágoa daquilo, ficar remoendo aquilo, só vai te causar estresse. Vai te causar cansaço físico e mental. Acontece aí na empresa de vocês esse tipo de problema ou não? Né? Entender isso. Então, gente, basicamente, essa contaminação, vou citar aqui o que é que a gente tanto frisou e falou de hoje, como lidar com as pessoas difíceis. Não se contaminar, nós falamos de como fazer isso. Afastar-se de pessoas muito difíceis naquele dia específico. Então, se afasta, dá um passo para trás. Evitar assuntos prolongados. Então, esse assunto prolongado também pode causar essa empatia toda. Existe, tem que existir, se colocar no lugar do outro. Relevar algumas situações, alguns assuntos, alguns comportamentos. E o foco na solução. Tem gente que foca no problema, então focar mais na solução. Pessoal, então, foi legal nossa live de hoje. Agradeço a todos que estão aqui, que passaram por aqui e aprenderam. Nós vamos aprendendo a cada dia e é juntos. Por que valeu a pena essa live de hoje? Me conta aí, deixa uma palavra. Tem gente que gosta de me mandar no direct, inclusive assuntos e dúvidas, alguma pergunta para uma próxima live. Nossa próxima live é na segunda-feira, às 20 horas. Eu aguardo vocês. Eu vou encerrar com uma frase. Oi, Elcivon, bom dia, bem-vindo. O de Minas, não sei se é o Tom, quem é que está daí, bem-vindos, obrigada. Eu já estou encerrando, agradeço a todos vocês. Nós começamos um dia legal falando de como lidar com pessoas difíceis no trabalho. E vem aí mais temas, tá? Quem quiser sugerir, me manda um direct, que com certeza a gente vai falar mais sobre esses comportamentos. Dentro de gestão de pessoas, existem muitos temas, e temas assim variáveis, e que realmente pesa no mundo corporativo, e tem muitas pessoas com dúvida. Eu sou Luciana Ribeiro, sou educadora corporativa, sou especialista em gestão de pessoas. A gente se fala, a gente se vê, e eu vou encerrar com essa frase aqui, pessoal. Aquilo que te incomoda nos outros tem muito a dizer sobre você. Vamos começar a observar. Obrigada. Bom dia!